Então Deus, ele não abençoa a minha carne ele mata. Deus não é amigo da carne, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus, e quem anda na carne é inimigo de Deus, diz a palavra. Diz em Tiago, diz em Romanos. Então, eu não posso esperar que Deus me abençoe na minha carnalidade, porque Deus não se move por lágrimas, Deus se move por fé. Então, a fé é a nova natureza que Deus me deu, expandindo-se em mim e me dando a revelação da glória de Deus. Porque glória só tem quem recebe semelhança. O que é isso, Tony, na prática? Quando eu passo a ter revelação das Escrituras, eu passo a pensar com a mente de Cristo. Veja que a palavra não fala sobre a mente de Jesus, ela fala sobre a mente de Cristo. É importante fazer essa separação, porque Jesus é o tabernáculo, o corpo, que trouxe o Cristo dentro. Lembra, Pedro? Quem diz o povo ser o filho do homem? Tu és o Cristo. Pedro viu Jesus por dentro. Então ninguém via Jesus como viu Pedro. Aí o que Jesus fala para ele? Foi meu pai que te falou isso aí. Não tinha como você saber de outra forma, né? Usando as minhas palavras aqui. E aí ele fala sobre esta pedra, ou seja, sobre esse entendimento de quem é o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Então, para que eu possa acessar e me tornar filho de fato, eu preciso ver Jesus por dentro. Então eu tenho que sair da literalidade da Escritura apenas e adentrar no profundo, que é onde o Cristo reside e habita no santuário. Então, quando Deus traz essa crise para a pessoa, a ideia é revelar o Cristo para ela. Então, o que acontece ali? Deus começa a trabalhar com ela numa refundamentação, porque ela está num problema em que a vida dela está de pernas pro ar. Aí, como eu vou entender a perspectiva do problema? Agora, como que Deus está vendo isso? Aí eu começo a entender o Salmo 23. O Salmo 23, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, está aqui, ó. Tá tudo, aqui eu estou condensando para vocês, mas está tudo aqui. Tudo isso, o que acontece? Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Aí todo mundo conhece a tradução, nada me faltará. Tá errado. Porque se eu te perguntar, tá te faltando alguma coisa? Se você falar que não tá, você tá me enganando. Porque sempre queremos alguma coisa. Está numa área, em outra. Exatamente, alguma coisa tá faltando. Então entenda que essa tradução ela não tá correta. O correto é, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Aí sim, porque ele te preenche a tal ponto que você não depende de matéria para se suprir. Você é preenchido por quem você é e pelo Messias habitando em você. Aí você entende. Então, a grande sacada aqui sou eu viver a tal ponto que eu não tenho falta de coisas. Eu transbordo apesar das coisas. Então, eu tenho um nível de plenitude. Quando você chega nesse entendimento, você é completo, você não depende das coisas. É claro que todos nós, em alguma medida, temos alguma demanda porque estamos num processo. Né? Não é todo mundo que chega nesse nível, mas ele existe e é acessível. Então, quando a gente começa a compreender essa conversa, essa jornada de maturidade, e ela começa com o fogo e a crise, aí, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Mas de onde você tirou que o Senhor é meu pastor? Quando você vai para a primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 25, ele vai falar assim, porque vos tendes achegados ao pastor e bispo das vossas almas. Então lá Pedro vai contar isso, que Jesus ele é pastor e bispo da alma. Então veja, ele não tem relacionamento com a minha carnalidade, ele tem com a minha alma. Ou seja, ele quer lidar com o meu sangue, ele quer mudar o meu sangue para que seja o sangue dele permeando em mim. Porque muitas vezes quando escuta o sangue de Jesus, a gente acha que o sangue é por fora. Jesus me lavou no seu sangue, eu acho que eu entrei na piscina de sangue e tomei um banho. Mas não é isso, o sangue que limpa é o sangue interno, ninguém tem sangue por fora. Então o sangue corre nas veias, não corre para fora, não é um rio de sangue que você mergulha, é o sangue de dentro, porque ele habita dentro, então o sangue dele flui dentro. Então, a maioria das pessoas enxerga tudo para fora. A glória, quando Deus revela a tua glória, você começa a enxergar para dentro. Aí a coisa muda de figura, porque você começa a se fortalecer para lidar com o que está lá fora. Você já não é mais escravo do que está lá fora. Muito forte aí. Vai pegando. E até algo... Quando nasceu esse podcast, Mestre Tony, há 3 anos e meio atrás, foi num momento de crise. Tava fechando a igreja, mas é uma crise geral, como você falou, né? Você entendeu quando todas as áreas sendo sacudida, finança, família, saúde. Eu tinha acabado de ser curado, mas quase morri. E aí nesse período nasceu esse podcast que
Nesse ano nós alcançamos 52 mil inscritos, mas muitos testemunhos através do podcast. Mas 3 anos e meio atrás foi nesse período que nasceu e muitas coisas aconteceu dentro desse programa. Fui ungido apóstolo e outras coisas, coisas boas que aconteceu comigo e com as pessoas lá. E hoje nós estamos gravando o último. Hoje eu vou fazer algo diferente. Diferente aqui, eu estava falando com o irmão Tony, que nós estamos gravando o último podcast de 2025. O último podcast de 2025 nós estamos gravando e eu falei pro pastor Tony, eu vou pelo menos na metade do programa, mais ou menos, ainda não estava na metade, eu vou estar fazendo ao vivo para aqueles que quiserem assistir. Então, compartilha aí. Tá aparecendo aí para você? Eu vou colocar o meu também depois, Sim. quando eu for Depois. Eu vou compartilhar aqui no grupo falando isso, que nós estamos aqui e o Mestre Tony vai falar também sobre prosperidade. Ele falou, primeiro Deus trata dentro, que eu entendi, para chegar lá fora. Ele vai falar daqui a pouco sobre isso. Só compartilhando aqui. E você que está aí assistindo também, aproveita, compartilha, ajuda esse programa a alcançar tantas vidas que estão sendo abençoadas. Então, Mestre Tony, eu entendi que primeiro Deus, para ele dar, eu entendo para vir um material fora, ele trabalha dentro, não é isso? E aí você vê se você está aparecendo aí na tela, e aí pode ficar à vontade, Deus, deixa Deus te usar. Maravilha. Então, o que eu quero trazer? Porque o que acontece? Depois que Deus começa a trabalhar isso com a gente, ele vai te refundamentar. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Até aqui é Deus quem faz. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou de nada terei falta. Ele me faz repousar, ele me guia, ele me leva para as águas de descanso, ele refrigera minha alma. Quando chega no verso 4, ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, quem é que anda pelo vale? Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, ou seja, nesse processo de cuidado, chega um momento que a gente decide tomar escolhas que nos levam ao vale da sombra da morte. Só que o interessante é que vale da sombra da morte não é um lugar de morte, é um lugar que parece morte. Sombra não é a imagem real. Sombra é uma projeção. Não, é o vale da sombra da morte. Então, quando você entra em crise, que você põe a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, agora vou morrer, né? Agora acabou. A ideia é que Deus quer te matar. De fato, né? Porque se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz fruto. Agora, se eu entender isso, qual é o objetivo de Deus? Qual é o verso 5 dessa conversa? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Então, o Senhor se assenta com você na mesa e ele tem como testemunhas os seus inimigos. Que inimigos? A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas principados, potestades, dominadores e aquela galera toda do mal lá. Então, quando a gente começa a entender que o Senhor quer nos ensinar em meio à guerra, o verso continua. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo. Então, ou seja, a unção vai descer. O meu cálice transborda, mas ela não desce apenas para cair para fora, ela desce para preencher. Porque transbordar é um copo cheio. Não tem como transbordar de algo que está caindo fora. Tem como quando você exala isso, quando isso sai de você. Então a ideia é que a unção do Espírito desce, mas preenche e depois a unção do Cristo volta. Porque Cristo é a unção de dentro, a do Espírito é a unção para fora. Jesus, ele era ungido, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Mas ele carregava o Cristo, que é outra unção. Né? Ungido, palavra Cristo, ungido, que a gente lê. Então a questão é que ele era ungido por dentro e ungido por fora. Então, muita gente tem poder, que é a unção de fora, mas não tem vida, que é a unção de dentro. A unção de dentro é a vida e aquela que quebra o jugo, não é a de fora. A de fora é poder para realizar, a de dentro é poder para transformar e ser eficiente. Então, as pessoas às vezes focam no poder do Espírito, mas não focam na unção de dentro, que é o poder de libertar as almas. Da transformação interior. Da transformação interior. Então, tem essas duas unções que a gente precisa buscar. Não tem uma melhor ou pior. Agora, claro,
Jesus fala, pelos seus frutos o conhecereis. Se você está passando por esse processo, qual é a ideia de Deus? Unges minha cabeça por óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então veja, se bondade e misericórdia me seguem, quer dizer que agora eu não preciso correr atrás de bênção. Elas vêm atrás de mim. Qual é a base do Antigo Testamento para isso? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e diligentemente guardares os seus mandamentos, todos essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na entrada, na saída, no campo, na cidade, enfim. Isso material, não precisa correr atrás. Não precisa. Mas aí eu vou entrar numa pergunta. Pergunte. Porque muitos crentes e muitos pedem até oração aqui no canal com problema financeiro. Não sei se você, onde você mora, talvez não encontre isso, mas tem muito crente com problema financeiro. Por quê? Se não cumpre isso? Te explico. Eu vou concluir aqui e vou trazer para essa resposta porque a gente vai chegar nessa conversa, porque agora vai ficar interessante. Porque qual que é a grande sacada? Para ser honesto, a gente não precisa, e eu vou colocar entre aspas e com ressalva antes, para que ninguém faça de repente um corte errado da coisa, vou colocar entre aspas e com ressalva. Se você for olhar aí fora, a maioria dos caras que são ricos, bilionários, eles não são cristãos. A maioria. Então entenda, ganhar dinheiro não tem relação com Deus. Tem relação com princípios cumpridos. Eu gosto de ensinar nos meus cursos, né, quando eu falo de batalha espiritual através das finanças, é o seguinte, existe uma máxima que eu falo. O que é para a direita é para a esquerda. O que é isso? Tanto Deus quanto o diabo, eles trabalham com o absoluto do universo. O que é o absoluto do universo? A palavra de Deus. Deus estabeleceu a palavra no cerne e disse, se você obedecer, a palavra te abençoa. Se você desobedecer, você é amaldiçoado, você tem problemas, você vai receber oposição da criação. Então, o inimigo, sabendo disso, ele não cria nada. Ele precisa induzir você. Tentação. Ele precisa tentar você a fazer algo que quebre a palavra de Deus, preferencialmente por um bom motivo, porque senão ele não te convence. Se ele falar assim, ó, se for pra cá, sua vida vai ser destruída, vem, você não vai. Agora, se ele falar assim, ó, eu te dou dinheiro, eu te dou prazer, eu te dou honra, eu te dou reputação, vem pra cá. Tô dentro. A maioria fala tô dentro. Por quê? O que Jesus chega a dizer para os saduceus? Errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Deus não funciona do jeito que eu penso. Deus funciona do jeito que ele é. E muitas pessoas com esse tipo de problema criaram um Deus para si e chamam ele de Senhor. Então elas têm um ídolo ali. Aí você fala, eu não tenho um ídolo no meu coração. Eu creio em Deus. Então por que quando você pede socorro para esse Deus ele não te atende? Porque existe uma imagem errada de quem Deus é no coração dessas pessoas que construíram um Deus segundo o que elas pensam. Porque, na verdade, Deus não é o que eu penso, ele é o que ele diz na sua palavra. E eu não posso acessar todo o conselho de Deus achando que eu sei tudo sobre ele, porque senão eu sou Deus sobre ele. Se eu consigo saber tudo dele, então eu sou Deus sobre ele. Então a questão é que o Senhor, ele é o que a sua palavra diz. Então Deus não tem dó de mim. E geralmente onde as pessoas falham, que são geralmente as áreas mais roubadas pelo inimigo na vida de todo filho de Deus. O que é difícil dar para Deus? Tempo e dinheiro. Então, quando hoje, nos dias que nós estamos, se você olha para a política, olha para os demais cenários, você vai ver que não é um cenário que está trazendo esperança para ninguém. Se você for focar só aí fora, o cenário não traz esperança a partir da ótica política e da televisão. Se eu depender da ótica política, nós vamos ficar deprimido. Agora, o reino de Deus não está em crise. O Senhor não é afetado por isso e não é impedido de se mover apesar disso. Só que se o reino não veio para mim, como eu vou perceber as coisas a partir do reino dele? Não tem jeito. O único jeito que eu consigo perceber é o reino que eu entendi por reino. Aí você fala, mas qual é a diferença? Vamos para o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí depois é o quê? Venha o teu reino. E o que acontece quando o reino vem? Seja feita a tua vontade. Então olha que interessante. Toda pessoa que não consegue fazer a vontade de Deus nunca acessou o reino. Pode falar. Um ponto importante, porque tem pessoas que é escrava de pornografia, de aquilo, e fala, eu não consigo. Então ele não teve um encontro com o reino. Ele ainda não acessou o reino. O que não quer dizer que ele não nasceu de novo. Porque para você acessar o reino, precisa haver um segundo nível de morte.
E aqui a conversa vai ficar legal, porque a palavra fala em Filipenses 2 que Jesus foi obediente até morte e morte de cruz. Aí a pergunta pro pessoal que está assistindo a gente, por exemplo, qual foi a primeira morte de Cristo? Da vontade. Da vontade. Aí matou. Então veja, Jesus morreu para a vontade de não morrer e depois morreu o corpo. Então muitas vezes Deus me pede, traz seu dízimo, traz sua premissa, traz sua oferta, traz isso. Eu não. Deus não precisa do meu dinheiro, o pastor vai gastar com um carrão, o pastor vai fazer isso, o pastor vai fazer aquilo, sei lá o quê. Aí o que acontece? Se eu não dou para Deus, eu tô dando pro diabo, porque não existe energia no universo que se disperse e se perca. Alguém vai ficar e vai aproveitar aquilo. Se eu entrego para Deus, ele recebe e multiplica. Se eu não entrego para o Senhor, eu vou entregar automaticamente para o capiroto. Então não vai para a mão de Deus, vai para a mão do diabo. O que acontece? Ele chega diante de Deus no tribunal e fala assim, ó, esse aqui não é seu. Se não é seu, também não é dele, porque eu vou pegar. Tá transgredindo, a sua lei não protege. Aí Deus vai lá e autoriza. Pode pegar. Aí a pessoa começa a passar crise. Ah, mas eu estou entregando isso, aquilo outro. Então existem algumas coisas que devem ser avaliadas, porque essa não é uma regra geral, mas é um princípio inicial de entendimento de que se ainda cumprindo os princípios a tua vida não está andando, então tem alguma coisa que a gente precisa avaliar. Aí é um caso à parte que precisa conversar, porque não é o único motivo. Mas a maioria das pessoas gosta de dizer para Deus assim, ah, o Senhor me entende. Você acha que Deus quer que eu passe fome? Você acha que Deus quer, por exemplo, que eu fique sem nada e dê o dinheiro para ele? Você acha que Deus se preocupa comigo? Aí a gente tem que perguntar isso para Elias. É o que eu falo pro pessoal. Vamos lá, Elias é viúva de Sarepta, lembra? Deus fala para Elias assim, ó, vai lá para Sarepta porque eu ordenei uma viúva que te sustentasse. Aí na cabeça de Elias, o que ele podia pensar? Falou, deve ser uma mulher rica, uma mulher que tem dinheiro, tô indo. Chega lá, tá a mulher e o filho, né? Aí Elias chega e fala com ela assim, ó, e aí, o que você vai fazer? Ah, vou fazer um pão, eu e o menino vamos comer e vamos morrer. Aí chega o homem de Deus, então tá bom, faz lá o pão, mas dá primeiro para mim. Depois você come. Irmão, você imagina hoje chegando um homem de Deus, numa família passando necessidade, e dissesse para eles, dá primeiro para mim, porque eu sou homem de Deus. Você imagina, o pessoal tacava pedra nesse cara. Fala, véi, sai daqui. Que Deus da onde? Onde já se viu? Não tem coração e blá, 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 blá. Por quê, irmãos? Por que isso acontece? Porque as pessoas não têm discernimento dos olhos de Deus. A palavra diz que Deus falou para eles assim, ó, eu ordenei a uma viúva que te sustentasse. Ou seja, Deus já havia falado com ela. E ele foi lá. Mas quando ele viu, falou, não tem lógica, como é que essa mulher vai me sustentar? Só que ele era o homem de Deus. Então, quando ela entrega, o sacerdote, o homem de Deus, o profeta, ele dá a palavra para ela. Fala, ó, não vai faltar azeite na botija e não vai faltar o trigo na panela. Moral da história. Não faltou. Então, muitas vezes, a gente tenta comer a semente para salvar uma necessidade, mas a gente não entende o princípio da multiplicação, que é você entregar na mão de quem Deus te enviou. Porque Deus multiplica quando você entrega. Quando você está debaixo de um engano sentimental, emocional e racional, você come a semente, aí você não multiplica mais. Ali cessa, você não tem mais nada depois daquilo. Então a chave seria dízimo, primícia, oferta, votos, que tem tudo isso que fala para finanças. A chave seria, num primeiro momento, entender como funciona a disputa no reino espiritual pelas minhas decisões. Porque, que nem eu falei, por que as pessoas têm dificuldade com Deus? Porque elas acham que Deus só pensa nelas. E Deus, de fato, pensa nelas, mas o Senhor, ele trabalha com um tabuleiro de xadrez. Tem várias peças no tabuleiro que Deus trabalha. Então, às vezes, as bênçãos que eu preciso de urgência estão depositadas num baú ou uma pessoa que eu não acredito que está lá dentro. Então, exemplo, se eu chego, estou precisando, sei que Deus te usa na questão da cura, eu preciso de uma cura na minha família. Arson, tá aqui, quero abençoar, quero entregar aqui minha primícia na tua vida. Abençoa minha vida, ora para minha esposa, sei lá, minha avó, minha mãe, quem quer que seja doente. A hora que eu entrego isso e o seu coração se alegra, entra a ação da honra. Eu honrei a tua unção. Eu conectei o que está debaixo da tua carga espiritual e joguei para lá. Por quê? Porque eu sei o que você carrega, honrei a tua vida, a honra é o acesso ao baú espiritual do espírito da pessoa. A honra. A honra é a palavra. Gostei disso. A honra Cada é a um tem um baú. Cada um tem um baú. Você tem um baú que Deus depositou. E aí, quando eu te honro, eu acesso isso. Justamente. Então, é a honra, é a linguagem do reino. Então, não é sobre dar, é sobre honra. Então, quando que eu entrego algo a alguém?
Quando eu reconheço que há algo ali. Então, mesmo que de repente eu não reconheço de entender, mas eu conheço o princípio, eu vou lá e honro. Então, vou usar isso de uma forma mais discreta no mundo para vocês entenderem. Você já viu que quando nos filmes, por exemplo, quando um cara quer tirar uma informação, às vezes ele senta num bar, tem uma outra pessoa ali numa padaria, ele tira uma nota de 100 ou de 200, põe na mesa assim, ele fala assim, cara, eu tô com uma dúvida, será que você pode me ajudar com isso, isso e isso? Aí o cara olha assim, dá aquele sorrisinho assim, falando, então, eu acho que não sei informação não. Aí o cara vai lá e tira mais uma. Já viu o filme assim, não? Então, o que é isso? De uma certa forma, ele tá abrindo o coração da pessoa. Isso não é suborno. Porque tem gente, irmãos, que quando você entra dentro da questão de 5 linguagens do amor, tem gente que a honra, ela vem por meio de atos de serviço, palavras de afirmação, tempo de qualidade, não sei se alguém aqui já leu, mas tem lá toque e tem palavra de afirmação. Então essas 5 linguagens, elas abrem o coração da pessoa. Presente também. Presente. Então quando você começa a entender essa linguagem, você faz isso, porque a honra não é quando eu sei que eu estou honrando, é quando aquele coração se sente honrado. Então às vezes não é dinheiro. Às vezes é um favor que eu te faço. Às vezes você gosta que abra a porta do carro, você vai lá e abre a porta, o coração abriu. Aí, já viu? Quando o nosso coração abre, você fala assim, Deus te abençoe, isso é poderosíssimo no reino espiritual. Porque a questão não sou eu achar que eu estou honrando, sou eu fazer você sentir a honra. Quando você sente a honra, aí a pessoa que fez recebe. Então, essa é uma grande dificuldade, porque não existe uma cultura de honra, né? Justo. Não é ensinado sobre honra, e quando você ensina uma resistência, não sei se você ensina sobre honra, você sente o quê? Percebe que tá fácil, resistência? Não, eu sempre tive muita resistência, porque eu falo muito de princípios financeiros e as pessoas, a nossa cultura, infelizmente... Será que quando você ensina, desculpa cortar, mas quando você ensina as pessoas, fala, ele tá falando porque ele quer vantagem, ele quer algo, pensa que é interesse. 90% das vezes. Acontece? 90% das vezes. Tanto que, né, vocês só falam de dinheiro. Já fui chamado de bruxo, de satanista, Illuminati, o que você puder imaginar. Já falaram um monte de coisa. Esse cara aí quer só dinheiro. É boa. Não, daí é pra cima. Fora os outros adjetivos aí, né? Aí já falaram um monte de coisa. Mas a questão é a seguinte. Jesus falou assim, ninguém pode servir a 2 senhores. Né? Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, que é o dinheiro. Então, qual que é o grande ponto? O servir mamon não é você trabalhar só pelo dinheiro, é você não saber administrar ele de acordo com a mente de Cristo. Então, porque se o Senhor nos diz que somos corpo, somos família, eu não tenho todo Cristo para mim. Eu tenho a porção que me cabe, você tem a sua, os irmãos têm as deles, e nós como corpo temos a obrigação de reconhecer aonde está aquilo que necessitamos nesse tempo. E a honra é a linguagem do reino. Então, princípios como esses que são fundamentais para você poder construir uma base próspera e protegida. Porque muita gente ganha muito dinheiro, mas perde tudo. Se você não honra Deus, você está honrando o diabo, porque o que é para a direita é para a esquerda. Alguém está ficando com aquela carga. Dificilmente alguém guarda dinheiro sem honrar Deus. Experimenta ficar uns 5 meses sem dízimo para você ver. Daqui a pouquinho está faltando um monte de coisa para tua vida. E hoje em dia, Mestre Tony, por causa da internet, tem muita gente. Ó, você que está aí, nós estamos aqui no Podercast, é o último desse ano, compartilha, e nós estamos fazendo algo especial. Nós estamos gravando aqui no estúdio e ao mesmo tempo fazendo aqui uma live, então compartilha. Muita gente não entende sobre honra e a questão dos maus testemunhos de pastores que fizeram isso, que roubou, escândalos, atrapalha um pouco também as pessoas a entender que, apesar disso, tem que praticar. Esse é um ótimo ponto, porque eu sempre sou levado a esse nível de cilada. Cilada sim, porque as pessoas me colocam, né, mas e o fulano faz isso, quem me garante que você não faz? Essa não é a pergunta inteligente. Porque a pergunta inteligente é o seguinte, se o fulano rouba, ele presta conta para Deus. Se eu não entrego o que Deus pede, eu tô roubando também. Então, eu sou igual a Deus, porque Deus fala na sua palavra, né, em Malaquias 3, que quem não entrega a honra a Deus não é dízimo nem oferta, viu, irmãos? A questão lá é que Deus está falando em Malaquias 1, 2 e 3 sobre honra. Se eu sou pai, Malaquias 1, 6, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Aí ele vai entrar no assunto de ofertas, que ele fala em Malaquias 1, ele vai entrar no assunto de sacerdócio e casamento, e aí ele entra na questão de dízimos. Então Deus está falando sobre honra no livro de Malaquias.
Então, quando eu não entrego para ele um sacerdote que ele coloca na minha vida para me nutrir, para cuidar da minha posição espiritual, para me aconselhar, se eu não entrego nas mãos desse tipo de gente, eu estou literalmente roubando a honra de Deus, porque Deus levantou um povo para ser sacerdote. E nós somos esse povo. Inclusive, nós somos chamados para ser reis e sacerdotes. Reis porque nós governamos. E sacerdote porque administramos a energia das coisas. E muita gente tem resistência com essa palavra de energia. Mas não adianta, funciona assim. O Senhor estabeleceu assim e isso funciona. Inclusive, eu vou fazer uma abertura aqui rápida. Todas as religiões elas têm um fragmento da verdade, mas a base está toda na Escritura. Então, eu não posso achar que só a minha igreja tem a verdade, só o fulano, só o ciclano. Não. Tem muita coisa e tem muita gente que vai ser salva e não congrega conosco. Está longe de ser aquilo que a gente pensa, mas o Senhor conhece quem é a pessoa. Então tem que tomar cuidado com isso. E honra é a linguagem que Deus trabalha por meio de expressão. Qual foi o ato supremo do universo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Foi uma oferta. Então por que você acha que o diabo trabalha tanto nessa questão estou falando de fundamentos, né? Princípio de dízimos, ofertas e primícias. Por quê? Porque tudo isso prefigura a honra a Deus. O serviço de Mamon, que é a expressão das finanças, aos pés do Senhor. O que Deus quer? Deus quer que eu abençoe, quer que eu dê tudo pro Ariston? Toma aqui. Eu sou administrador, eu sou mordomo, eu não sou dono. Se eu não dou, eu estou me colocando numa uma obstrução ao que Deus quer fazer. Porque quando Deus pede para eu dar algo, Deus não está pensando em quem vai receber. Deus está pensando em mim. Porque eu não sei onde está a minha resposta, mas Deus sabe que está na vida do Ariston. Aí eu vou lá, entrego, pum, daqui a pouco, 2, 3 dias, nossa, aconteceu um milagre, meu irmão do céu. Por quê? Porque eu honrei tua vida. Qual o problema número 1 que você acha? O pessoal, problema financeiro, e você foi ajudar, identificou o problema número 1. É honra ou qual foi? Existe um na frente dos outros? Qual o problema que você achou? Geralmente, as pessoas que passam dificuldades financeiras, elas estão em falta com um desses princípios, porque isso é fundamento. Então, imagina que Deus constrói... Princípio dízimo. Primícia em primeiro lugar, dízimo em segundo lugar e as ofertas. E é um assunto assim, eu vou tentar sintetizar para ficar simples. A primícia, ela é uma moeda de consagração. As ofertas no reino espiritual, elas falam. Malaquias capítulo 3, no verso 16, o Senhor está falando sobre essa questão da honra e ele está falando o seguinte, haviam livros que foram abertos diante de mim, para todos aqueles que temem ao Senhor e se lembram do seu nome. Diz lá o texto. E aí ele fala assim o seguinte, e eu vos pouparei naquele dia, como um filho poupa como um pai poupa seu filho, e vocês verão outra vez a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Malaquias 3, os 3 últimos versos falam isso. Por que eu estou contando? Porque as nossas ofertas, dízimos, primícias, todas essas coisas ficam escritas e registradas nos céus. Então Deus, ele lê isso todos os anos num dia chamado Yom Kippur, que é o dia do julgamento. O dia da expiação, onde o sumo sacerdote adentra no santuário, faz expiação pelo povo e traz para o povo a resposta do ano seguinte. Então, exatamente nesse circuito bíblico, que daí entra na questão de tempos e estações, quando isso acontece, Deus vai ler as nossas ofertas, ele vai ler os nossos atos e vai ler as nossas palavras. Isso fica registrado. Agora, o que é legal? O que é para a direita é para a esquerda. Do mesmo modo que Deus tem uma biblioteca celestial sobre nós, o diabo também tem a dele. Quando eu sou avarento, quando eu roubo, quando eu engano, quando eu defraudo, quando eu faço essas coisas, aquilo fica registrado no livro de lá. E é aí que o inimigo tira as bases jurídicas para subir diante do tribunal de Deus, porque quando a gente vai olhar, Deus Pai é o juiz, Deus Filho é o advogado e o diabo é o acusador. Então, se nós temos tribunal, nós temos lei, porque ninguém fica brincando lá em cima de tribunal. Então, se eu descumpro a lei, eu estou dando ao inimigo munição de tomar posse das minhas coisas e não só a minha vida. Porque o devorador, ao contrário do que muita gente pensa, que só mexe nas finanças, ele come minha vida, e quando eu falo vida é esperança, alegria, vontade de viver, sonho, satisfação, ele vai comendo tudo. A pessoa vai ficando estéril. Ela literalmente já não produz mais nada, ela vai desanimando, até que daqui a pouco ela está enroscada num quadrado que ela não consegue fazer nada. E ela não sabe por quê. 90% de chance de ser pessoa que está segurando o dízimo porque não entrega para que Deus venha deter. Porque Deus não repreende devorador com oração, ele repreende com dízimo. Então, por vossa causa repreenderia o devorador. Então, esse devorador, ele não pega dinheiro, ele pega fertilidade, ele pega a capacidade produtiva da pessoa.
É que hoje em dia está se levantando tantos pastores para falar, não sei se você tem visto, né? Para falar, não existe dízimo, dízimo é do Velho Testamento, dízimo é da lei. É, alguém já chegou a questionar isso para você? O que você responde? Vários, vários. Rapaz, você tá querendo arrancar o couro das ovelhas, ser isso, ser aquilo, não sei o quê. Só que à medida em que a gente vai amadurecendo com Deus e a gente vai entendendo o nosso chamado, eu como mestre, como ofício de mestre, qual é o papel do mestre? O evangelista, por exemplo, ele é um pescador. Ele vai, pesca as vidas, joga lá no aquário da igreja, vamos colocar a igreja, o pastor cuida. Aí nós temos lá o apóstolo geralmente vai na frente para abrir as congregações, essas coisas todas. Nós temos o profeta que vem para colocar as coisas no lugar e trazer o que Deus está pensando, mas o mestre, ele é costurador de rede. O que é isso? O que está faltando para as pessoas converterem? Esse mestre, ele vem e ele costura isso, ele filtra a igreja de heresias. Então, Deus dá mais para o mestre, mas cobra mais dele. Então, quando eu entendo que a questão não é sobre dinheiro, é sobre honra, eu entendo que quando as pessoas não entregam, Deus está sendo tocado na sua honra e não nos seus recursos, porque ele não precisa de recurso. Então, aí muda a conversa. Eu falo, você pensa assim porque você também é igual àquele que você acusa. Porque nós acusamos as pessoas daquilo que nós somos. A Escritura fala em Tito, no capítulo 2, todas as coisas são puras para os puros. Por que você me acusa? Jesus falava para as pessoas, por que vocês me acusam de algo assim, assim, assado? E ele nunca se defendeu das coisas. Ele falava de uma forma geral e nem defendia com acusação. Por quê? Porque ele não anda nesse nível, ele anda no nível do entendimento. Então, quando você anda no nível de cima, você não debate o que você é, você debate o que Deus pensa. Então, quando eu entendo que é sobre honra, muda toda a conversa. Porque agora eu sei que quando eu não entrego, eu estou desonrando. E não roubando propriamente o dinheiro de Deus. Porque ele não precisa, ele é Deus ouro da prata. E é interessante que eu vou falar de um sonho de um irmão, de um diácono, que tem a ver com dízimo. Sim. E aí o sonho dele foi no sentido de foi melhor do que eu tivesse ensinado. Eu não sou igual o Messi, não sou igual o Messi Tony que tem um culto, sabe falar, é o dom, né, o Messi. Aí ele sonhou, ele novo convertido, ele sonhou com um ratazana enorme comendo, devorando tudo que estava no armário da comida, devorando. E ele acordou, aquele sonho mexeu com ele, aí ele falou para a esposa, ó, eu tive esse sonho, e ela já mais tempo na igreja, que tinha 2 anos, uma mulher de Deus, falou assim, sabe o que é isso? É que nós não somos dizimistas. E aí ela pegou a Bíblia e começou a mostrar para ele o texto da Bíblia, ó, o dízimo, a Bíblia é isso, ensinou o dízimo para ele, e ele falou, então você é por causa disso, e teve o sonho, e teve o ensino, e aí naquela mesma semana ele teve outro sonho. Ele estava saindo de casa, abriu a porta, aí tinha uma ratazana na porta da casa dele, morta com a cabeça esmagada. Nossa. E aí ele entendeu que quando ele tomou a decisão de ser dizimista, aquele devorador, eu falei, eu até usei essa experiência dele para ensinar a igreja, porque foi o melhor ensino. Deus ensinou ele através de sonhos sobre dízimo. E isso é muito forte, porque isso não é algo assim que Deus vai ensinar para você pessoalmente, para todo mundo, não. Então esse foi um presente que Deus deu para esse homem aí, porque muita gente vai ter que estudar, vai ter que buscar isso para poder ter essa compreensão. E eu gosto de dizer também que tudo fala. Então as circunstâncias, os sinais materiais, assim que você vê, carro que bate, coisa que não dá certo, negócio que trava, parece que as oposições circunstanciais, muitas vezes elas estão nos indicando algo que nós estamos falhando com Deus em algum nível. Deuteronômio capítulo 28, no verso 45, mais ou menos, vai falar assim, estes sinais, falando das maldições, vos perseguirão, vos alcançarão, e serão no teu meio, essas maldições vos perseguirão, vos alcançarão, e serão no teu meio por sinal e por maravilha. Então o que Deus está dizendo? Quando você bater o olho e vê qualquer tipo de circunstância que bate com o que eu estou te falando, saiba que você está errado comigo. Então Deus está falando assim, eu vou materializar diante de você nas circunstâncias que você está errado. Então você precisa voltar para mim, porque se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e diligentemente guardares os seus mandamentos. As bênçãos vêm. Por que não estão vindo? Porque eu estou errando em algo. Então eu tenho que entender que eu estou transgredindo em alguma parte. E como eu faço isso? Buscando ao Senhor e encontrando um discipulador,
uma paternidade, um cuidador para minha vida. E aí eu preciso estar disposto a ser corrigido, porque ele vai falar coisas para mim que muitas vezes eu não quero. Por exemplo, eu vou citar o caso de Elias. Imagina, você vai comer sua última refeição. Não, primeiro você vai dar o dízimo aqui, nós vamos orar com Deus, depois você come. A pessoa já vai pensar mal de você. Ela já vai achar um monte de coisa. Mas isso aí não é problema dela com você. É problema da espiritualidade que defende a honra que vai perder se ela entrega a Deus. Então, muitas vezes, Ariston, eu falo para os irmãos que estudam comigo, isso aqui é um pouco mais profundo, talvez não vai ficar claro para todo mundo. Mas toda palavra, ela traz por trás dela um espírito junto. Toda palavra. Jesus falava assim, João capítulo 6, verso 63 para frente. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então veja, palavra, espírito e vida. A palavra de Jesus é espírito de vida. A palavra que não é de Jesus é espírito e morte. É só você colocar a contraparte. Então entenda, quando eu escuto essas coisas, eu começo a ter dificuldade em me posicionar contra a palavra se eu amo o Senhor. Porque agora eu já sei o que está acontecendo. Então, poxa, tem uma guerra e tem um espírito tentando lutar com isso. E a batalha espiritual é aqui, lembra? Jesus foi obediente até morte e morte de cruz. Primeiro morreu à vontade de não morrer. Então, ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. O que é isso após ele? Eu morri pela minha vontade, depois eu morri o meu corpo. Você tem que morrer para aquilo que você quer proteger. Por que você está defendendo? Na verdade, não é você. É o inimigo que precisa da jurisdição da tua obediência. Ou seja, você está desobedecendo, então ele tem direito jurídico para ficar com a tua vida, que a promessa de Deus é que você tenha vida e vida em abundância. Então ele quer ficar com a tua vida e com a tua herança. E te paga com um pouco de prazer, porque na sua cabeça você protegeu alguma coisa que deveria entregar. Aí ele fica com o que é teu, você fica com o que é dele, tá tudo bem, porque você vai ver que sua vida não anda e ele está se alimentando do que é seu. Então ele dá para quem ele quiser. E isso explica porque muita gente de outras religiões conseguem acessar bênçãos que, poxa, como é que o fulano vai lá na religião A, religião B, religião C e consegue as coisas? Eu tô aqui com Deus, ando, faço tudo certinho e a vida não anda. Tem duas situações. Ou você está agindo errado, ou você está debaixo do sacerdócio errado. Então, quando eu honro algo que Deus não está honrando, eu compro a briga daquilo que Deus está matando. Então, por exemplo, se Deus está atacando aquele lugar porque Deus não quer mais o serviço daquelas pessoas, porque ele quer reposicionar o pastor, e eu estou bancando aquilo, entregando meu dízimo, minha oferta, minha primícia, é bem delicado isso aqui, mas eu vou falar. Se eu estou bancando aquilo, Deus começa a fechar as portas de todo mundo que está mexendo com aquilo. Isso é forte. Isso é forte que eu lembrei de uma igreja. mas eu quero que você explique bem explicado. Vamos dizer assim, o pastor daquele lugar, Deus não quer aquela igreja, ele não quer aquele pastor lá. E aí quem financia com dízimo e oferta aquele pastor acaba sofrendo? Compra a briga. Porque Deus está mexendo ali. Aí as pessoas em volta não oram para saber o que está acontecendo. Ah, meu Deus, o escândalo. Aí às vezes, não. Aí tem aquele pensamento. Tem um bom coração, mas não tem a percepção espiritual. Porque bom coração, irmãos, não livra ninguém, viu? Das coisas do diabo. Você tem que discernir as coisas. Mas como ele vai conseguir? Eu vou explicar. Então, Eu vou porque explicar. faz de conta, ele tá dando tudo errado, aí ele fala assim, então eu tô dando dízimo, tô dando primícia, tô dando oferta. Então, talvez a questão lá em cima, o sacerdote, o pastor, o líder, o apóstolo. E como ele sabe? A pessoa, vamos pegar, como é que o líder vai saber? Aí ele precisa buscar Deus. Falar assim, o que está acontecendo? Eu tô errado? Eu falei em alguma coisa? Porque muitas vezes, para Deus chegar nesse nível, o cara já não tá vendo mais nada. O cara tá lá, tá movendo no piloto automático. Só que as pessoas que estão com ele gostam dele, confiam nele, sabem que ele é um homem de Deus, porque não quer dizer que ele não seja. O que quer dizer é que às vezes ele pode ter cometido um erro e não viu. E aí Deus quer disciplinar. Deus, como pai, ele vai disciplinar seus filhos. Só que tem um detalhe. Se o povo que tá pra cá não ora pra saber, Deus não vai mostrar, porque a pessoa não tem interesse de saber. Então vai todo mundo dançar a lambada junto. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Eu comecei a dar dízimo, minha vida deu tudo errado. Agora eu não dou mais também. Pronto. Aí o diabo já conseguiu bater no outro por tabela. Aí ele pega o pacote. Então qual é a chave? É sempre orar, Senhor, tem alguma coisa errada? Eu tô errando em algo? Por que eu tô fazendo certo? Por que não tá dando? Aí o Senhor aconteceu, eu tenho um testemunho de alguns irmãos que eles estavam congregando em um lugar e vieram falar comigo, né, souberam daquilo que eu ensinava e falaram assim, ó, tô passando uma situação, poxa, minhas portas estavam abrindo, eu comecei a ganhar dinheiro, advogado, né, as portas abrindo, fluindo, dando certo. De repente
O sacerdote lá da igreja falou assim, eu tô precisando de dinheiro, vamos fazer um carnê, fazer pagar aqui, não sei o que, eu preciso que vocês ajudem nisso, nisso, nisso. E a hora que ele deu o primeiro, começou a travar todas as portas dele. Ele falou, mas gente, o que tá acontecendo? Eu não fiz nada de errado, não pequei, não menti, não roubei, não fiz nada. O que tá acontecendo? Aí eu falei, vamos orar aqui. Aí o senhor foi e deu um sonho para ele. Deu um sonho para ele e mostrou que aquele homem que estava lá, ele tinha uma imagem de frente, mas quando ele virava de costas, tinha outra imagem. Duas caras. É. Então, olha que doido. Então, esse cara apareceu bêbado no sonho, usando droga, mentindo, manipulando, etc. Apareceu um monte de erro desse cara. Aí ele falou com o Antônio, eu sonhei isso, isso, isso. Eu falei, então para. Tu pode parar porque Deus fechou as suas portas porque você começou a ajudar o que ele tá fechando. Pode esperar. Para com isso aí. O que aconteceu? Passou um tempo, esses irmãos pararam. Falei, que agora o que a gente faz? Falei, traz aqui que eu vou orar pra vocês. Aí começaram a me entregar por um tempo, os dízimos, as primícias deles. Começou a orar, Deus voltou a abrir de novo. Voltou a abrir, a coisa começou a fluir. E aquela igreja, aquele lugar, teve um rebuliço. Deus teve que separar as pessoas e o cara não parou. Ele arrumou outras pessoas para continuar patrocinando aquele problema. Então, assim, ele continua fazendo, ele continua contribuindo lá com as coisas. Ele foi expulso de um monte de lugar que ele já estava, mas ainda assim ele continua na rebeldia.